O som de talheres a bater contra a porcelana fina enchia a sala de jantar do Lereno, um dos restaurantes mais exclusivos de Chicago. Lustres de cristal projetavam uma luz âmbar quente sobre toalhas de mesa brancas, e uma suave música de piano flutuava no ar como uma promessa esquecida. Sentei-me em frente ao Darren, com as mãos firmemente cruzadas no colo, tentando tornar-me o mais pequena possível. Isso foi um erro. Eu sabia disso no momento em que concordei em encontrá-lo. Mas ele tinha sido tão persistente, ligando e enviando mensagens durante semanas, aparecendo na minha escola, deixando flores na minha porta com bilhetes que diziam: "Precisamos de conversar", escritos com a sua caligrafia inclinada. "Estás linda esta noite, Helena", disse Darren, com uma voz suave como mel para quem estivesse a ouvir. Mas ouvia a tensão por trás dela, afiada como vidro partido. O seu sorriso não chegava aos olhos, nunca chegava. "Senti muito a tua falta. Não sentes falta do que tínhamos?" Eu queria dizer não. Queria levantar-me e ir embora, mas o meu corpo lembrava-se de coisas que a minha mente tentava esquecer. As marcas escondidas sob as mangas compridas. As noites a chorar na casa de banho. Os pedidos de desculpas que vinham com flores e promessas que ele nunca cumpria. Em vez disso, acenei levemente com a cabeça, com a garganta apertada demais para falar. "É assim mesmo, minha menina", murmurou ele, inclinando-se para a frente. Para quem observava, parecíamos um casal a reacender o romance. Ninguém podia ver a mão dele a apertar o meu pulso debaixo da mesa, os dedos a pressionar a pele sensível, onde as velhas marcas de hematomas finalmente tinham desaparecido. "Sabes, estive a pensar nesta noite, no que vai acontecer quando sairmos daqui." O meu pulso acelerou. Eu conhecia aquele tom de voz. Significava que ele estava zangado. Que ele vinha a preparar algo durante toda a noite. A fachada agradável que ele usava para os outros clientes era apenas isso. Uma máscara que ele aperfeiçoou ao longo dos anos em que estivemos juntos. "Quando sairmos daqui", ele continuou, baixando a voz para um sussurro que só eu podia ouvir, "vais ficar coberta de hematomas por pensares que podias simplesmente deixar-me, por te atreveres a ignorar as minhas chamadas, por me fazeres perseguir-te como uma tola patética." Engoli em seco, com os olhos fixos na comida intocada à minha frente. As vieiras que pareciam tão apetitosas quando chegaram agora pareciam gozar comigo. O meu estômago revirou-se. Queria gritar, pedir ajuda, mas quem acreditaria em mim? O Darren era charmoso, bem-sucedido, respeitado na sua empresa. Eu era apenas uma professora primária tranquila, que mal falava acima de um sussurro em público. "Não vais dizer nada?", perguntou ele, o seu sorriso alargando-se quando um empregado passou pela nossa mesa. "Isso é bom. Isso é muito bom, Helena. Estás a aprender." Senti as lágrimas a ameaçarem, mas pestanejei para as conter. Eu não lhe daria a satisfação de me ver chorar ali, não em público. Eu também tinha aprendido essa lição. Chorar só piorava as coisas. Alimentava algo sombrio dentro dele, algo que gostava do meu medo. Foi então que notei o homem na mesa ao lado. Ele estava sentado sozinho, com um copo de uísque na mão, vestido com um terno preto impecavelmente costurado, que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. O seu cabelo escuro estava penteado para trás com perfeição. E mesmo de lado, eu podia ver os ângulos acentuados do seu queixo, o relógio caro brilhando no seu pulso. Ele parecia ter saído de uma revista sobre riqueza e poder. Mas o que mais me impressionou foi a sua quietude. Enquanto todos no restaurante conversavam e riam, ele permanecia em silêncio total. A sua atenção parecia concentrada na sua bebida. Só que reparei na ligeira inclinação da sua cabeça, na forma como os seus dedos pararam de se mover na haste do copo, na tensão que apareceu de repente nos seus ombros. Ele tinha ouvido o que Darren disse. Tinha a certeza disso. Por um momento, os nossos olhos encontraram-se. Os dele eram escuros, quase pretos na luz fraca. E havia algo neles que eu não conseguia identificar. Não era pena. Meu Deus, já tinha visto pena suficiente para toda a vida. Mas era outra coisa, algo que me fez prender a respiração. Então a voz de Darren me trouxe de volta. "Preciso de ir à casa de banho." "Nem pense em sair, Helena. Sabe que vou encontrá-la. Sempre encontro." Ele levantou-se, apertando meu ombro com força suficiente para me fazer chorar, e então se afastou com aquele passo confiante que antes me fazia sentir segura,
mas agora só me enchia de pavor. Vi-o desaparecer ao virar da esquina e por alguns segundos preciosos pude respirar. Foi então que o homem da mesa ao lado se moveu. Ele não se apressou. Não havia urgência nos seus movimentos. Apenas uma graça deliberada que chamava a atenção sem exigir. Ele levantou-se e percebi que era alto, com uma constituição física poderosa por baixo daquele fato caro. Ele deu alguns passos até a minha mesa e ficou ali, olhando para mim com aqueles olhos escuros e intensos. Perdoe a intrusão, disse ele, com uma voz baixa e controlada, com apenas um leve sotaque que não consegui identificar. Talvez italiano, mas não pude deixar de ouvir o seu companheiro. Está aqui por escolha própria? Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Quem era este homem? O que ele queria? Era algum tipo de truque? Ele pareceu entender a minha hesitação. O meu nome é Adrien Moretti. Sou dono de vários estabelecimentos nesta cidade e faço questão de saber quando alguém está a ser ameaçado num dos meus restaurantes. Ele fez uma pausa, os seus olhos a examinar o meu rosto. Ouvi o que ele disse a si. Cada palavra. O meu coração batia forte no peito. Eu não... Não precisa de me explicar nada, Adrienne disse baixinho. Estou simplesmente a perguntar se quer sair daqui em segurança. É só isso. Basta dizer sim ou não. Algo no seu tom de voz, na forma como perguntou sem exigir, fez-me acreditar nele. Em todos os meses com Darren, ninguém nunca me perguntou o que eu queria. Diziam-me que eu devia ir embora, que merecia algo melhor. Mas ninguém realmente se ofereceu para me ajudar a fazer isso, não assim. Sim, sussurrei. Por favor. Adrienne acenou com a cabeça uma vez, como se isso resolvesse tudo. Ele pegou o telemóvel e digitou algo rapidamente. Depois o colocou de volta no bolso. 2 dos meus homens estão na entrada. Quando o teu ex voltar, eles impedirão que ele se aproxime de ti. Tu sairás comigo. Tens algum lugar seguro para ir esta noite? Meu apartamento. Ele sabe onde tu moras. Não era uma pergunta. Tu ficarás em outro lugar esta noite. Eu providenciarei isso. Antes que eu pudesse responder, Darren voltou. No momento em que viu Adrienne ao lado da nossa mesa, sua expressão mudou. A máscara caiu, revelando a raiva por baixo. Quem diabos é você? Perguntou Darren, elevando ligeiramente a voz. Adrienne virou-se para encará-lo, e eu vi algo incrível acontecer. Darren, que me aterrorizou por tanto tempo, deu um passo para trás. Havia algo na postura de Adrienne, na forma como ela olhou para Darren, que irradiava perigo de forma mais eficaz do que qualquer ameaça poderia fazer. Sou o homem que ouviu cada palavra que disseste a esta mulher, respondeu Adrienne calmamente. Sei que o teu nome é Darren Mitchell. Trabalhas no escritório de advocacia Hammond & Associates. Conduz um Audi prateado, matrícula KLM 4 de 92. Mora na North Sheffield Avenue, 28847, apartamento 6B. O nome da sua mãe é Patricia e ela mora em Kneapville. Devo continuar? O rosto de Darren empalideceu. Como é que sabe? Não importa como sei. Adrienne interrompeu-o. O que importa é que vais sair deste restaurante agora mesmo e nunca mais contactarás a Helena. Nem uma chamada, nem uma mensagem, nem uma visita surpresa, nada. Entendes? Não podes simplesmente... 2 homens grandes, vestidos com fatos pretos, apareceram ao lado de Darren. Não lhe tocaram, não disseram nada. Apenas ficaram ali, com uma presença que deixava claro o seu propósito. Acho que deves ir embora, disse um deles baixinho. Observei os olhos de Darren se moverem rapidamente entre os homens, depois para Adrian e, finalmente, para mim. Por um momento, vi algo que nunca tinha visto antes em sua expressão. Medo. Medo real. Isso não acabou, murmurou ele, mas sua voz não tinha convicção. Oh, mas acabou, respondeu Adrienne. Senhores, acompanhem o Sr. Mitchell até a saída. Certifiquem-se de que ele entenda a importância de manter distância. Os 2 homens acompanharam Darren até a saída. Ele foi sem resistência, lançando um último olhar por cima do ombro para mim. Mas desta vez não havia ameaça nele, apenas confusão e algo que parecia quase derrota. Sentei-me ali a tremer, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Em poucos minutos, tudo tinha mudado. O homem que controlava em minha vida através do medo tinha sido reduzido a nada por alguém que mal levantou a voz. Adrienne sentou-se na cadeira que Darren havia deixado vazia, mantendo uma distância respeitosa.
Você está bem? Eu não, eu não entendo. Eu gaguejei. Por que você me ajudou? Você nem me conhece. A expressão dele suavizou-se ligeiramente. Eu não preciso conhecê-la para saber que o que ouvi estava errado. Ninguém merece ser ameaçado assim, especialmente no meu restaurante. Seu restaurante? Você disse que era dono de vários estabelecimentos. Mas o Leroeno é um deles, confirmou ele. Mas isso não é importante agora. O importante é garantir a tua segurança. Tens família para quem ligar? Amigos? Abanei a cabeça. Darren tinha me isolado tão eficazmente nos últimos 2 anos que o meu sistema de apoio tinha diminuído para quase nada. Não, não tenho ninguém. Adrienne estudou-me por um momento e tive a sensação inquietante de que ele podia ver através de mim, compreendendo mais do que eu tinha dito em voz alta. Então vamos encontrar um lugar seguro para você passar a noite. Amanhã vamos resolver o resto. Não tenho dinheiro. Você não vai pagar nada, disse ele com firmeza. Considere isso um serviço que o Leroeno oferece aos seus hóspedes agora, está bem? Ele levantou-se e estendeu a mão. Hesitei a olhar para ela. Aquilo era uma loucura. Eu não conhecia aquele homem. Pelo que sabia, estava a trocar uma situação perigosa por outra. Mas algo no meu instinto me dizia para confiar nele. Talvez fosse desespero. Ou talvez fosse a preocupação genuína que vi nos seus olhos. Tão diferente do cálculo frio que eu estava habituado a ver nos olhos de Darren. Apanhei a sua mão e levantei-me. O seu aperto era firme, mas gentil. E quando ele me conduziu até a saída, senti algo que não experimentava há anos. Esperança. Era frágil e incerta, como o primeiro rebento verde a brotar do solo invernal. Mas estava lá. Ao passarmos pelos outros clientes, ainda a saborear as suas refeições e alheios ao drama que se tinha desenrolado, percebi que a minha vida tinha acabado de mudar de rumo. Ainda não sabia se para melhor ou para pior. Mas uma coisa era certa. Nada voltaria a ser como antes. Adrienne Moretti entrou no meu pesadelo e ofereceu-me uma saída. Agora, só precisava de ser corajosa o suficiente para aceitá-la. O carro que esperava do lado de fora do Lereno não era nada como eu esperava. Eu imaginava algo chamativo. Talvez um carro desportivo ou uma daquelas limusinas ostentosas que gritavam dinheiro. Em vez disso, era um sedã preto elegante com vidros escuros, sofisticado, mas discreto. O motorista, outro homem de fato escuro, abriu a porta traseira sem dizer nada, com uma expressão profissionalmente neutra. Adrienne fez um gesto para que eu entrasse primeiro. Deslizei pelo banco de couro com as mãos ainda a tremer ligeiramente. Ele seguiu-me mantendo uma distância cautelosa entre nós, como se compreendesse que eu precisava de espaço para processar tudo o que tinha acabado de acontecer. A porta fechou-se com um clique suave que soou definitivo, como o fim de um capítulo e o início de outro. Marcos, leve-nos à propriedade Jefferson, instruiu Adrienne ao motorista. Então, virando-se para mim, acrescentou. É um prédio seguro. O apartamento está mobilado e vazio. Terá privacidade. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Pela janela, observei as ruas de Chicago a passarem. As montras brilhantes, as pessoas a caminhar de mãos dadas, a vida que eu tinha perdido enquanto estava presa na teia de Darren. Parecia surreal, como se estivesse a assistir a um filme sobre a fuga de outra pessoa, em vez de viver a minha própria. Provavelmente está a perguntar-se quem eu sou, disse Adrienne após alguns momentos de silêncio. A sua voz era calma, quase coloquial, como se estivéssemos a discutir o tempo, em vez do fato de ele ter acabado de me resgatar do meu ex-namorado abusivo. O que faço porque consegui livrar-me dele tão facilmente? O pensamento passou pela minha cabeça, admiti baixinho. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Dirijo uma empresa familiar. Temos interesses em vários setores. Restaurantes, imobiliária, segurança, importações. Alguns dos nossos métodos são pouco convencionais, mas sempre acreditei num código. Proteger aqueles que não se podem proteger, especialmente mulheres e crianças. Ele não estava a contar-me tudo. Eu podia perceber isso pela maneira cuidadosa como escolhia as palavras, pelo que deixava por dizer. Mas também ouvia a verdade na sua voz. Ele acreditava mesmo em proteger as pessoas e, naquele momento, isso era suficiente. Não tenho dinheiro para te pagar por nada disso, disse eu, precisando que ele compreendesse. Sou apenas uma professora. Mal ganho o suficiente para pagar a minha renda e os empréstimos estudantis. Eu disse-te que não vais pagar nada, respondeu Adrienne com firmeza.
Isto não é uma dívida, Helena. É simplesmente a coisa certa a fazer. A maneira como ele disse o meu nome, suavizando ligeiramente o sotaque nas vogais, fez algo vibrar no meu peito. Reprimia esse sentimento. Não era o momento para aquilo, fosse lá o que fosse. Como soubeste de todas essas informações sobre o Darren? Perguntei. Disseste o endereço dele, a matrícula do carro, tudo tão rapidamente. Adrienne pegou no telemóvel e mostrou-me uma mensagem de texto. Era de alguém chamado Marco, e continha todos os detalhes que ele recitou para Darren, com data e hora poucos minutos depois de Adrian se ter levantado da mesa. Tenho recursos. Quando te vi sentada ali, vi o medo nos teus olhos, tive a sensação de que poderia precisar de informações rapidamente, então fiz uma chamada. Tão rápido? Tão rápido? Ele confirmou. Empreguei pessoas que são muito boas a encontrar informações. Faz parte da forma como protejo os meus interesses. O carro parou em frente a um belo arranha-céus no centro de Chicago. O Jefferson, de acordo com as discretas letras douradas acima da entrada. O edifício era todo em vidro e arquitetura moderna. O tipo de lugar onde eu nunca imaginei entrar, muito menos ficar. Marcos abriu a porta e Adrian saiu primeiro. Depois estendeu a mão para me ajudar a sair. Eu a segurei, ainda me sentindo como se estivesse em algum tipo de sonho. Atravessamos as portas automáticas e entramos num átrio que parecia pertencer a um hotel de luxo. Pisos de mármore, arte contemporânea nas paredes, um enorme arranjo floral na mesa central, que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. O porteiro noturno levantou os olhos da sua secretária, arregalando ligeiramente os olhos ao ver Adrian. Senhor Moretti. Boa noite, David. O apartamento da cobertura está preparado. Sim, senhor. Mandarei trazer as chaves imediatamente. Subimos em silêncio até o 13º andar. Vi o nosso reflexo nas paredes espelhadas. Adrian, composto e poderoso em seu terno sob medida, e eu parecendo pequena e desalinhada ao lado dele, apesar do meu melhor vestido. Éramos de mundos completamente diferentes. No entanto, ali estávamos, subindo até um apartamento que ele possuía porque decidira me salvar. O apartamento era de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto davam vista para as luzes da cidade. O rio Chicago era uma fita escura abaixo. Os móveis eram modernos e confortáveis. Todas as linhas eram limpas e as cores neutras. Uma cozinha completa, uma sala de estar espaçosa. E através de uma porta aberta, eu podia ver um quarto com uma cama enorme coberta por lençóis brancos. A geladeira está abastecida com o básico, disse Adrienne, caminhando até a cozinha e abrindo-a para me mostrar. Se precisar de mais alguma coisa, há um telefone ao lado da cama. Diz que 0 e peça o que quiser. Comida, suprimentos, o que precisar. Será entregue. Fiquei no meio da sala de estar me sentindo sobrecarregada. Isso é demais. Não consigo. Consegue e vai conseguir. Ele interrompeu gentilmente. Pelo menos por esta noite. Amanhã vamos encontrar uma solução mais permanente. Tenho que trabalhar amanhã. Dou aula para a 2ª série. As crianças. A que horas precisa estar lá? Às 8. Adrienne acenou com a cabeça. O Marcos vai levá-la. Basta ligar quando estiver pronta para sair. E Helena? Ele esperou até que eu olhasse nos seus olhos. Se está preocupada com o Darren aparecer na sua escola, não se preocupe. Vou garantir que alguém esteja a vigiar discretamente. Nem vai perceber que eles estão lá, mas eles estarão. Esse pensamento deveria ter me assustado. Esse estranho a organizar a vigilância da minha vida. Mas, em vez disso, senti alívio. Pela primeira vez em meses, eu poderia realmente dormir a noite toda sem me assustar com cada barulho. Por que está a fazer tudo isso? Perguntei novamente. Por favor, preciso entender. Adrienne ficou em silêncio por um momento, seus olhos escuros distantes, como se estivesse a lembrar-se de algo doloroso. Quando eu era jovem, minha mãe estava numa situação semelhante à sua. Meu pai, antes de se tornar o homem que me criou, não era uma boa pessoa. Ele a magoava, a controlava. Ela não tinha para onde ir, ninguém para ajudá-la. Ele fez uma pausa, cerrando os dentes. Quando alguém finalmente interveio, ela já havia suportado anos de sofrimento. Jurei então que se algum dia tivesse o poder de impedir algo assim, eu o faria. Então, quando ouvi o que aquele homem disse para ti, quando vi o medo nos teus olhos, ele balançou a cabeça. Não consegui desviar o olhar. Minha garganta apertou com uma emoção inesperada. Sinto muito pela sua mãe.
Ela é forte agora, mais forte do que qualquer pessoa que conheço. Mas essas cicatrizes nunca saram completamente. Ele olhou para mim intensamente. Você também é forte, Helena. Só ainda não percebeu isso. Mas vai perceber. Eu não me sentia forte. Sentia que mal conseguia me manter inteira. Mas algo na certeza da voz dele me fez querer acreditar nele. Adrienne se dirigiu para a porta. Eu devo ir. Precisas descansar. Mas antes de sair, ele tirou um cartão da carteira e colocou-o na bancada da cozinha. O meu número pessoal? Se precisares de alguma coisa a qualquer hora do dia ou da noite, liga-me. Entendido? Aproximei-me e peguei o cartão. Era simples, apenas o nome dele e um número de telefone gravado em tinta preta. Obrigada, Adrian, por tudo. Não sei como vou conseguir. Não me agradeças ainda, disse ele com um leve sorriso. Concentra-te apenas em superar esta noite. Tudo o resto nós lidaremos conforme for surgindo. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no apartamento, ouvindo o silêncio. Era diferente do silêncio do meu antigo apartamento. Não era opressivo ou ameaçador, mas tranquilo, seguro. Caminhei até as janelas e olhei para a cidade, para todas aquelas luzes representando vidas sendo vividas. E pela primeira vez em anos, senti que a minha vida poderia realmente valer a pena ser vivida novamente. Tomei um longo banho, lavando o medo e a tensão da noite. A casa de banho estava abastecida com produtos de higiene pessoal caros, toalhas macias, tudo o que eu poderia precisar. Quando finalmente me deitei na cama, os lençóis eram macios como nuvens, e apesar de tudo o que tinha se acontecido, senti-me adormecer quase imediatamente. O meu último pensamento, antes de adormecer, foi sobre os olhos de Adrienne, escuros e intensos, mas de alguma forma gentis. Ele prometeu manter-me em segurança. E de alguma forma, impossivelmente, acreditei nele. Sonhei com hematomas a desaparecer, com portas a abrir, com caminhar pelas ruas de Chicago sem olhar por cima do ombro. Quando acordei de manhã com a luz do sol a entrar pelas janelas enormes, percebi que era a primeira noite em meses em que não tinha tido um pesadelo. Talvez Adrian Moretti me tivesse dado mais do que apenas um lugar seguro para dormir. Talvez ele me tivesse devolvido algo que eu pensava ter perdido para sempre. A capacidade de ter esperança. A luz do sol da manhã transformou o apartamento em algo ainda mais bonito do que parecia na noite anterior. Acordei lentamente, confusa no início com o ambiente desconhecido, mas logo me lembrei de tudo. As ameaças de Darren, a intervenção de Adrienne, o refúgio seguro no alto da cidade. Por um momento, fiquei deitada ali, simplesmente respirando, maravilhada com o fato de ter dormido a noite inteira sem acordar em pânico. O meu telemóvel, que eu tinha ligado antes de adormecer, mostrava 7 chamadas perdidas de Darren e uma série de mensagens de texto cada vez mais irritadas. Apaguei-as sem ler a maioria e bloqueei o número dele completamente. Foi uma ação tão simples que eu deveria ter feito meses atrás, mas ver o nome dele na minha tela ainda fazia a minha mão tremer. Tomei outro banho, querendo lavar até mesmo o pensamento dele. Então percebi que não tinha nenhuma roupa, exceto a que usei na noite anterior. Antes que eu pudesse me preocupar com isso, alguém bateu à porta. Pelo olho mágico, vi uma jovem vestida com roupa profissional segurando várias sacolas de compras. Senhorita Helena, ela chamou suavemente. O senhor Moretti enviou algumas coisas para si. Abri a porta com cautela. A mulher sorriu calorosamente e trouxe as sacolas para dentro, colocando-as no sofá da sala. Sou Sara, assistente pessoal do senhor Moretti. Ele achou que a senhorita poderia precisar de algumas roupas e itens essenciais. Tomei a liberdade de escolher alguns itens básicos, peças confortáveis e profissionais, adequadas para o seu trabalho. Se alguma coisa não servir ou não for do seu gosto, é só me avisar que eu troco imediatamente. Dentro das sacolas havia vários conjuntos completos, blusas, calças, um casaco, até roupas íntimas e sapatos, tudo do meu tamanho. Havia também uma sacola com maquiagem, produtos de higiene pessoal básicos e outros itens necessários. Tudo era bem pensado, prático, nada extravagante ou invasivo. Como é que ele sabia os meus tamanhos? Perguntei perplexa. Sara sorriu. O Sr. Moretti é muito observador, mas se alguma coisa não estiver certa, nós corrigimos. Isto é demais. Não posso aceitar tudo isto. Já está feito, disse Sara gentilmente. O Sr. Moretti foi muito claro em garantir que tivesse o que precisava. Ele também queria que eu lhe desse isto. Ela entregou-me um envelope.
O seu motorista está lá embaixo quando estiver pronta. Precisa de mais alguma coisa? Abanei a cabeça, ainda impressionada. Depois de Sarah sair, abri o envelope. Dentro havia um bilhete com uma caligrafia masculina forte. Concentre-se nos seus alunos hoje. Tudo o resto está tratado. AM. Vestia uma das roupas, calças cinzentas e uma blusa azul suave que me assentavam na perfeição. Ao olhar-me no espelho, mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela parecia calma, composta, como alguém que tinha a sua vida sob controle. Era uma sensação estranha. Marcos estava mesmo à minha espera lá embaixo. A viagem até a escola primária Horace Mann, onde eu ensinava, foi tranquila e eficiente. Quando chegamos à entrada principal, Marcos virou-se para mim. Vou estacionar do outro lado da rua. Se precisar de alguma coisa, tenho o número do Sr. Moretti, mas também estarei aqui. Isso realmente não é necessário. Protestei fracamente. O Sr. Moretti acredita que é, respondeu Marcos simplesmente. E com todo o respeito, senhora, depois do que ouvi sobre o que aconteceu ontem à noite, concordo com ele. Os meus alunos foram uma distração bem-vinda. O seu entusiasmo inocente, as suas perguntas e risadas lembraram-me por que me tornei professora. Crianças de 7 anos não se importam com os seus problemas pessoais ou com a sua vida complicada. Elas só querem saber se podem ter mais tempo no recreio e se você gosta do desenho que fizeram do gato delas. Durante a minha pausa para o almoço, sentei-me na minha sala de aula vazia, comendo a sanduíche que encontrei embalada numa das sacolas que Sarah trouxe. A minha sala de aula era o meu santuário, o único lugar onde sempre me senti competente e valorizada. As paredes estavam cobertas com trabalhos artísticos dos alunos, tabelas do alfabeto e cartazes motivacionais. Na minha secretária, havia uma foto dos meus pais, que faleceram num acidente de carro há 5 anos, antes de Darren, antes de tudo desmoronar. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Como está a correr o teu dia, Adrian? Olhei para a mensagem, sem saber como responder. Finalmente escrevi. Bem, obrigado por tudo esta manhã. Foi demais, mas estou grato. A resposta dele veio rapidamente. Não foi demais, foi o suficiente. Estás confortável? Sim, o meu motorista é muito profissional. Marcos é uma das pessoas em quem mais confio. Estás seguro com ele? AM. Dei por mim a sorrir com a forma como ele assinava as suas mensagens. Formal, mesmo neste meio informal. Antes que pudesse pensar demais, escrevi. Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. O que ganhas com isto? Sei que disseste que é a coisa certa a fazer, mas tem de haver mais do que isso. A resposta demorou mais tempo desta vez. Honestamente, não sei. Quando o ouvi ameaçá-la, algo em mim simplesmente decidiu. Talvez seja porque já vi muita crueldade na minha vida e estou cansado de desviar o olhar. Ou talvez seja porque, quando você olhou para mim ontem à noite, vi alguém que merecia melhor do que estava a receber. Isso responde à sua pergunta? Acho que sim. Obrigada por ser honesto. Serei sempre honesto contigo, Helena. É uma promessa. O resto do dia letivo passou num borrão. Quando o último sinal tocou e os meus alunos se dispersaram, senti-me relutante em deixar a segurança da minha sala de aula. Mas Marcos estava à espera, paciente e profissional, e eu sabia que não poderia esconder-me ali para sempre. No caminho de volta para o apartamento, tomei uma decisão. Marcos, pode levar-me primeiro ao meu antigo apartamento? Preciso de pegar algumas das minhas coisas. Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor. O Sr. Moretti gostaria que eu verificasse com ele primeiro. Por favor, senhora. É o meu apartamento, as minhas coisas. Não posso simplesmente abandonar toda a minha vida. Preciso de roupas, dos meus livros. A minha vida está naquele apartamento. Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois encostou e fez uma chamada. Não consegui ouvir o que ele disse, mas, após uma breve conversa, ele acenou com a cabeça. O Sr. Moretti diz que devo acompanhá-la até lá dentro e que não devemos demorar. Ele está a enviar reforços adicionais como apoio. Quando chegamos ao meu prédio, um modesto edifício de 3 andares num bairro decente, mas nada de especial, outro carro já estava lá. Mais 2 homens em fatos escuros saíram e percebi que era assim que era o mundo da Adrienne. Proteção, segurança, pessoas treinadas para lidar com ameaças que eu nunca tinha sequer considerado antes. Darren. O meu apartamento parecia-me estranho agora,
apesar de eu viver lá há 3 anos. Parecia mais pequeno, mais escuro, cheio de memórias que eu queria esquecer. Os homens ficaram à porta enquanto eu rapidamente juntava roupas, livros, o meu portátil e alguns objetos sentimentais. As joias da minha mãe, fotos, a minha caneca de café favorita que os meus alunos tinham decorado como presente. Eu estava a arrumar as minhas últimas coisas quando ouvi vozes no corredor. O meu sangue gelou, eu conhecia aquela voz. Darren, eu disse que sou o namorado dela. Ela provavelmente deixou as chaves dentro de casa. Se você me deixasse. Senhor, precisa sair agora. Era Marcos, a sua voz dura e inflexível. Quem diabos é você? Helena. Helena. Sei que está aí. Precisamos conversar. Congelei com as mãos segurando uma camisola que estava a dobrar. Os outros 2 homens se posicionaram, bloqueando a porta. Marcos falou novamente, agora em voz mais alta. Senhor Mitch, foi avisado para ficar longe. Estava a violar esse aviso. Violando? Não pode me impedir legalmente de ver a minha namorada. Ex-namorada, eu gritei, surpreendendo-me com a força da minha voz. E você precisa sair, Darren. Agora mesmo. Houve um momento de silêncio. Então a voz de Darren mudou. Tornou-se o tom persuasivo que eu conhecia muito bem. Querida, por favor, só quero conversar. Desculpe-me por ontem à noite. Eu bebi demais. Você sabe que eu não quis dizer aquelas coisas. Sim, você quis. Caminhei até a porta, ficando atrás de Marcos, mais visível. Tu quiseste dizer cada palavra. E eu cansei, Darren. Nós cansei. Não me ligues. Não me mande mensagens. Não venhas à minha escola ou à minha casa. Se vieres, vou pedir uma ordem de restrição. A expressão dele ficou sombria. Achas que podes simplesmente ir embora? Achas que alguns capangas vão te proteger para sempre? Eu também conheço pessoas, Helena. Sou advogada. Posso tornar a tua vida um inferno. Na verdade, disse uma nova voz vinda do fim do corredor. Acho que vais descobrir que isso não é possível. Adriane apareceu, caminhando em nossa direção com a mesma graça controlada que eu tinha visto no restaurante. Ele estava vestido de forma mais casual hoje, com jeans escuros e uma camisa preta, mas ainda exalava aquela aura de autoridade. Senhor. Mitchell, nos encontramos novamente. Achei que tinha sido claro ontem à noite. Não tenho direito. Tenho todo o direito, Adriane interrompeu friamente. Veja, depois da nossa conversa ontem, pedi à minha equipa para investigar-te mais a fundo. Acontece que tens um histórico bastante interessante. 3 namoradas anteriores com histórias semelhantes. Relatórios policiais que foram misteriosamente arquivados. Um registro juvenil selado, que não é tão selado quanto pensas. O rosto de Darren empalideceu. Não podes fazer isso. Posso sim. E eu fiz. Eu compilei um arquivo bastante completo. Também tive uma conversa muito interessante com um sócio da sua empresa sobre o seu comportamento em relação às colegas mulheres. Aparentemente, houve reclamações confidenciais, mas, novamente, não tão confidenciais quanto você poderia esperar. Adrian se aproximou e eu vi Darren realmente recuar. Eis o que vai acontecer. Você vai esquecer que Helena existe. Vai apagar o número dela, esquecer o endereço e nunca mais mencionar o nome dela. Se eu souber que você passou de carro pela escola dela, vou garantir que esse arquivo chegue a todas as mesas da Hammond Associates, com cópias enviadas para a Ordem dos Advogados. Isso é chantagem. Não, disse Adriane calmamente. Isso é proteção. Há uma diferença. Agora sai. A minha paciência não é infinita. Os 2 homens avançaram e Darren finalmente pareceu entender que estava em desvantagem. Ele olhou para mim uma última vez e vi algo na sua expressão que me arrependeu. Não era amor, nem mesmo raiva, mas uma possessividade fria, como se eu fosse um brinquedo que alguém tivesse tirado dele. Isto não acabou, murmurou ele. Sim, disse Adriane, com uma voz fria como gelo. Acabou. Depois de Darren sair, escoltado pelas escadas pelos 2 homens, percebi que estava a tremer. Marcos já tinha voltado a verificar o meu apartamento. Adrian aproximou-se lentamente, com cuidado, lendo a minha linguagem corporal. Está bem? Perguntou ele. Não sei, admiti. Fiquei com muito medo quando ouvi a voz dele. Mas falaste? Disseste-lhe que estava tudo acabado. Isso exigiu coragem. Exigiu saber que estavas por perto, corrigi. De outra forma, não teria tido força. Tens mais força do que pensas.
Só precisavas de alguém para te lembrar disso. Ele olhou para as caixas que Marcos tinha começado a levar para baixo. Vamos levar-te de volta para o Jefferson. Já tiveste estresse suficiente por um dia. Enquanto nos afastávamos do meu antigo apartamento, observei-o desaparecer pelo espelho lateral e senti uma sensação inesperada de alívio. Aquele lugar, aquelas memórias, aquela vida. Eu estava a deixar tudo para trás. Deveria ter sido assustador. Esse mergulho no desconhecido. Em vez disso, senti liberdade. Nas 2 semanas seguintes, uma nova rotina estranha surgiu. Eu ia trabalhar todos os dias, com Marcos a levar-me e a buscar-me. Fiquei no lindo apartamento com vista para a cidade. E lentamente, com cuidado, Adrian Moretti começou a aparecer na minha vida de maneiras que eu não esperava. Começou pequeno. Ele mandava mensagens para saber como tinha sido o meu dia. Mandou almoço para a minha sala de aula quando soube que eu costumava pular a refeição porque estava muito ocupada com os alunos. Quando mencionei que sentia falta do meu café favorito de uma loja perto do meu antigo apartamento, encontrei um saco de grãos deles esperando na cozinha na manhã seguinte. Mas ele nunca pressionou, nunca exigiu o meu tempo ou atenção. Ele simplesmente existia à margem, uma presença constante que, de alguma forma, me fazia sentir mais segura do que me sentia há anos. Uma noite, cerca de 10 dias após o incidente no restaurante, alguém bateu à porta do apartamento. Pelo olho mágico, vi Adrienne segurando o que pareciam ser sacolas de comida e uma garrafa de vinho. Espero não estar a lhe incomodar, disse ele quando abri a porta. Achei que você poderia estar cansada de comer sozinha. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido limites com esse homem que havia perturbado toda a minha vida. Em vez disso, acabei me afastando para deixá-lo entrar. Eu não sabia do que você gostava, então trouxe várias opções, disse ele, colocando as sacolas na bancada da cozinha. Italiano do Rosarios, tailandês do Golden Lotus e sushi do Yuki, se preferires algo mais leve. Trouxeste comida suficiente para 10 pessoas, observei, incapaz de esconder o meu sorriso. Queria garantir que tivesses opções. Tiveste tão poucas opções ultimamente. Ele disse isso casualmente, mas eu percebi o peso por trás das palavras. Ele entendia mais do que eu imaginava. Acabamos por comer comida tailandesa, pad thai e caril verde que sabiam a céu, sentados à mesa de jantar com as luzes da cidade a cintilar abaixo de nós. A Adrienne perguntou pelos meus alunos e dei por mim a contar histórias que não partilhava com ninguém há meses. Sobre a Emma, que não conseguia ficar quieta, mas tinha um coração bondoso. Sobre o Pum Marcos, que por coincidência tinha o mesmo nome do meu motorista, que tinha dificuldades em ler, mas nunca desistia. Sobre todo o mundo lindo e caótico dos alunos da segunda série, que ainda acreditavam que os adultos podiam consertar qualquer coisa. Tu os amas, observou Adrienne. Eu amo. Eles são a razão pela qual continuei quando as coisas estavam ruins. Eu não podia decepcioná-los. Mesmo que estivesses a decepcionar-te, não estavas a decepcionar-te, Helena. Estavas a sobreviver. Há uma diferença. Conversamos durante horas sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre como foi crescer na sua família, sobre o peso das expectativas e o preço do poder. Eu contei-lhe sobre a perda dos meus pais, sobre a solidão que me tornou vulnerável a alguém como Darren. Admiti que achava que ele estava a salvar-me. Eu estava sozinha, de luto, lutando com as contas e apenas existindo. Ele parecia tão estável, tão equilibrado. Achei que tinha sorte por ele ter reparado em mim. Ele é que teve sorte, disse Adrienne baixinho, e foi demasiado estúpido para perceber isso. Algo no seu tom de voz fez-me levantar os olhos do meu copo de vinho. Ele estava a olhar para mim com uma intensidade que deveria ter me assustado, mas não assustou. Os seus olhos escuros continham algo que eu não conseguia identificar. Admiração, talvez, ou algo mais profundo. Adrian, comecei, sem saber bem o que dizer. Devo ir, disse ele, levantando-se abruptamente. Já é tarde. Precisas de descansar. Não precisas de ir. Preciso. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Lena, preciso que saibas uma coisa. Não estou a fazer isto porque espero algo de ti. Não estou a tentar substituir o que tiveste por alguém melhor ou a inserir-me na tua vida de forma possessiva. Só quero que tenhas espaço para descobrires quem és sem medo. É só isso. Depois que ele saiu, sentei-me no apartamento silencioso pensando nas suas palavras.
A questão era que eu estava começando a perceber que Adrian Moretti, homem perigoso, chefe poderoso, protetor daqueles que não podiam se proteger, estava se tornando mais do que apenas meu benfeitor. Ele estava se tornando algo que eu não esperava, um amigo. As semanas seguintes seguiram um padrão semelhante. Adriane me visitava ocasionalmente, sempre trazendo comida, sempre respeitando o meu espaço. Conversávamos por horas e comecei a ver além da aparência intimidante o homem por trás dela. Ele era inteligente, surpreendentemente engraçado e carregava uma tristeza que refletia a minha. Num sábado, ele me convidou para dar um passeio ao longo do rio Chicago. Eu estava preso no apartamento e na escola há semanas, e a ideia de ar fresco e sol era irresistível. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse Adrienne enquanto caminhávamos pela trilha, observando os barcos passarem. Estive a pesquisar sobre o processo para conseguir um novo apartamento para si. Algo em seu nome, num prédio seguro. Sei que não pode ficar no Jefferson para sempre. O meu coração afundou. Claro, ele estava certo. Esse arranjo não poderia ser permanente. Agradeço tudo o que você fez, mas não tenho condições financeiras. O prédio que estou a pensar tem unidades com aluguel controlado para professores. Na verdade, está dentro do seu orçamento. Por acaso, sou o proprietário do prédio, o que significa que posso agilizar o processo de inscrição e garantir que você consiga uma unidade em um andar mais alto, com boa segurança. Você é proprietário de prédios de apartamentos para professores? Sou proprietário de muitos prédios de apartamentos. Alguns deles são acessíveis. É um bom negócio. Inquilinos estáveis, renda fixa. Mas neste caso, sim, estou a usar a minha propriedade para ajudá-la. Tudo bem? Pensei sobre isso. Não era caridade se eu pagasse um aluguel justo. E eu precisava de um lugar só meu. Algo que fosse meu. Sim, obrigada. Caminhamos em silêncio confortável por um tempo. O sol estava quente no meu rosto e pela primeira vez em meses, senti-me como uma pessoa normal fazendo coisas normais. Não uma vítima, não um caso de caridade, apenas uma mulher a dar um passeio num dia bonito. Posso perguntar-lhe algo pessoal? Atrevi-me. Sempre. É casada? Tem alguém? Adriane ficou em silêncio por um momento. Fui casada há muito tempo. Não deu certo. Ela queria uma vida diferente daquela que eu podia lhe dar. Sem filhos, sem envolvimentos românticos atuais. O meu trabalho não deixa muito espaço para relacionamentos. Isso parece solitário. É, ele admitiu, mas é mais seguro para todos os envolvidos. Eu entendi o que ele queria dizer. Um homem na posição dele, com os seus recursos e os seus inimigos, porque eu sabia agora que ele devia ter inimigos. Não podia se dar ao luxo de ter relacionamentos normais. As pessoas próximas dele estariam sempre em perigo. E tu? Perguntou ele antes de Darren. Houve alguém? Um namorado na faculdade. Terminamos amigavelmente quando percebemos que queríamos coisas diferentes. Ele queria viajar pelo mundo. Eu queria ensinar e criar raízes. Ainda somos amigos nas redes sociais, daquela forma distante em que gostamos das publicações um do outro. Mas nunca conversamos realmente. E depois de tudo isso, o que queres agora? Pensei seriamente na pergunta dele. Quero sentir-me segura na minha própria pele. Quero ir trabalhar sem olhar por cima do ombro. Quero voltar para casa, para um lugar que é meu e não sentir medo. Quero lembrar-me de quem eu era antes do Darren e descobrir quem posso ser depois dele. Você terá tudo isso, disse Adrienne com certeza. Vou garantir isso. Não podes proteger-me para sempre. Não, ele concordou. Mas posso proteger-te o tempo suficiente para que aprendas a proteger-te sozinha. Um mês depois daquela noite no Leroeno, mudei-me para o meu novo apartamento. Não era tão luxuoso quanto a cobertura do Jefferson, mas era perfeito. Um apartamento de um quarto no 8º andar de um prédio bem conservado em um bairro seguro. Eu podia pagar o aluguel. Tinha um porteiro e as janelas tinham fechaduras que funcionavam. Era meu. A Adrienne ajudou-me a mudar-me juntamente com o Marcos e a Sara. Trouxeram os móveis que eu tinha escolhido, ajudaram-me a arrumar tudo e, ao fim da tarde, parecia uma casa a sério. Os meus livros nas prateleiras, os quadros da minha mãe nas paredes, a minha caneca de café favorita no armário da cozinha. Está perfeito, disse eu, olhando à minha volta para o meu novo espaço. É um bom começo, respondeu Adrienne. Ele ficou junto à janela, olhando para o bairro. A escola fica a apenas 15 minutos. Há uma mercearia a 2 quarteirões, um parque a 3 quarteirões.
O edifício tem boa segurança e tenho pessoas na área, embora não as vá notar. Adrian, preciso de poder viver a minha vida sem eu sei. Ele interrompeu-me gentilmente. E você vai conseguir, mas dê-me mais alguns meses, só até eu ter a certeza de que ele realmente se foi. Darren estava em silêncio desde aquele dia no meu antigo apartamento. Sem ligações, sem mensagens, sem aparições surpresa. Ou a ameaça de Adrienne tinha funcionado, ou Darren estava a ganhar tempo. De qualquer forma, eu não ia arriscar. Naquela noite, depois de todos terem ido embora, sentei-me na minha nova sala e senti algo que não sentia há anos: orgulho. Este apartamento, este espaço, esta vida que estava lentamente a reconstruir, era meu. Eu tinha sobrevivido e agora estava a começar a prosperar. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Adrian. Durma bem na sua nova casa. Você merece. Sorri e respondi. Obrigada por tudo. É sincero. O prazer é todo meu por ver-te sorrir hoje. Valeu a pena todo o esforço. Fiquei a olhar para aquela mensagem durante muito tempo. O meu coração fazia algo complicado no meu peito. Adrian Moretti tinha começado por ser o meu salvador, tornou-se meu amigo e agora era algo que eu tinha medo de nomear. Porque nomear isso torná-lo-ia real. E torná-lo real significaria enfrentar o fato de que eu estava a desenvolver sentimentos por um homem, cujo mundo era tão diferente do meu, que mais valia ser outro planeta. Mas ao desligar as luzes e deitar-me na minha nova cama, não consegui evitar sorrir. Fosse o que fosse que havia entre nós, fosse o que fosse que estivesse a tornar-se, parecia certo. Pela primeira vez desde que os meus pais morreram, senti que não estava a enfrentar a vida sozinha. E percebi que isso era um presente mais precioso do que qualquer apartamento de luxo ou segurança pessoal. Adrian Moretti devolveu-me algo que eu pensava ter perdido para sempre: a capacidade de confiar novamente. A primavera chegou a Chicago com o seu habitual esplendor dramático. Um dia cinzento e frio, no dia seguinte, de repente verde e cheio de vida. Passaram-se 3 meses desde aquela noite em Liseno, e a minha vida transformou-se de maneiras que eu ainda estava a tentar compreender. Acordava todas as manhãs no meu apartamento sem medo. Eu ia trabalhar e realmente gostava de ensinar novamente. Eu até comecei a ver um terapeuta, algo que a Adrienne discretamente providenciou através dos seus contatos no seguro, embora eu mesma pagasse por isso porque precisava dessa independência. Mas a maior mudança foi o próprio Adrian. O que tinha começado como encontros ocasionais evoluiu para uma amizade genuína. E, para ser sincera, algo mais. Ele vinha ao meu apartamento 1 ou 2 vezes por semana, sempre ligando antes, sempre trazendo algo. Café, jantar, livros que achava que eu gostaria. Conversávamos por horas sobre tudo, desde filosofia até os absurdos dos alunos da segunda série e sua complicada relação com os negócios da família. Estou a tentar mudar as coisas, disse-me ele uma noite, enquanto estávamos sentados na minha pequena varanda, a ver o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Transferir mais das nossas operações para negócios legítimos, imobiliário, restaurantes, importação e exportação que não envolvam nada questionável. Mas é lento. Há expectativas, tradições, pessoas que resistem à mudança. Parece exaustivo, observei. É, mas é necessário. Não quero ser o homem que o meu avô foi, nem mesmo o homem que o meu pai foi. Quero construir algo que não exija que eu esteja constantemente a olhar por cima do ombro. Isso é possível no teu mundo? Ele sorriu, mas com um toque de tristeza. Não sei, mas vou tentar. Talvez ter um motivo para tentar ajude. A maneira como ele olhou para mim quando disse isso fez-me prender a respiração. Há meses que dançávamos em torno dessa questão entre nós, sem nunca a reconhecermos totalmente, mas também sem nunca desviarmos o olhar dela. Adrian, comecei, mas ele abanou a cabeça. Não precisas de dizer nada, Helena. Sei que isto é complicado. Sei que ainda estás a curar-te, ainda a descobrir quem és fora do que aconteceu com o Darren. Não quero apressar-te ou empurrar-te para algo para o qual não estás pronta, não? Mas e se? Hesitei, reunindo coragem. E se eu achar que estou pronta? Não para nada sério ou rápido, mas apenas pronta para ver no que isto vai dar. A sua expressão transformou-se. Esperança, alegria e algo mais profundo passaram pelo seu rosto. Então vamos com calma. Continuamos a fazer exatamente o que estamos a fazer.
Nós nos vemos, conversamos, deixamos isso se desenvolver naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Apenas nós. Apenas nós. Se eu só repeti. E pela primeira vez na minha vida adulta, essa frase não me pareceu sufocante. Parecia liberdade. O nosso relacionamento evoluiu tão gradualmente que não consegui identificar exatamente quando a amizade se transformou em algo mais. Houve a primeira vez que ele segurou a minha mão enquanto caminhávamos pelo Grand Park, os seus dedos quentes e fortes em torno dos meus. A noite em que ele ficou até tarde e adormecemos no meu sofá a ver um filme, acordando entrelaçados de uma forma que parecia natural e profunda. A manhã em que acordei e encontrei uma mensagem dele que dizia simplesmente: "Estou a pensar em ti", e percebi que também estava a pensar nele. Estava a pensar nele há semanas, mas mantivemos a nossa promessa de ir devagar, sem nos precipitarmos em nada físico além de dar as mãos e abraços ocasionais. Estávamos a construir algo diferente, algo baseado na confiança e numa conexão genuína, em vez de necessidade ou desespero. Era assustador e emocionante na mesma medida. Os meus alunos notaram a mudança em mim. "A senhora Helena agora sorri mais", anunciou a pequena Emma um dia durante a hora da leitura. "Parece feliz." "Estou feliz", respondi, surpreendida por perceber que era verdade. "Isso é bom", disse ela. "A sério, quando os professores estão felizes, toda a turma fica mais feliz. Da boca das crianças, como a minha mãe costumava dizer." Então, numa sexta-feira à noite no final de maio, tudo mudou. Eu estava em casa a corrigir trabalhos e a ouvir música quando o meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar no telefone. Helena, era o Adrian, e a sua voz estava estranha, tensa, controlada, perigosa. "Está em casa?" "Sim, estou bem. O que se passa? Preciso que ouças com atenção. O Marcos está a caminho da tua casa agora. Quando ele chegar, vais com ele. Não leves nada. Não faças perguntas. Apenas vai." O meu coração batia forte. "Adrian, estás a assustar-me." "Eu sei e sinto muito, mas o Darren foi preso. Ele atacou outra mulher, uma colega da empresa dele. Ela está no hospital e quando a polícia revistou o apartamento dele, encontrou fotos suas, impressões da sua agenda, planos." A voz dele endureceu. "Ele não tinha terminado, Helena. Ele estava à espera a planear. A polícia quer interrogar-te como parte da investigação e eu quero que estejas em um lugar seguro antes que isso aconteça. Senti-me mal durante todos esses meses de paz. E Darren estava lá fora a perseguir-me, a planear algo." "Oh, meu Deus, tu estás segura. Tu estiveste segura porque nós estivemos a vigiar, porque eu me certifiquei disso. Mas agora é oficial. Agora a polícia está envolvida. E isso vai complicar as coisas. Preciso que fiques em algum lugar onde ele não possa encontrar-te. Em algum lugar onde a imprensa não possa encontrar-te se isso se tornar público." "Onde?" "Tenho uma casa no interior, segura, privada. Ficarás lá até sabermos que é seguro. Alguns dias, talvez uma semana. Consegues fazer isso?" Olhei à minha volta para o meu apartamento, o lar que construí, a vida que reconquistei. A ideia de deixar tudo isso, mesmo que temporariamente, deu-me vontade de chorar. Mas a ideia de Darren a planear magoar-me, de ele estar por aí com fotos, horários e sabe-se lá mais o quê, facilitou a decisão. "Sim, consigo fazer isso." "Boa menina. O Marcos estará aí em 10 minutos." "Helena", a sua voz suavizou-se. "Eu vou contigo. Não estarás sozinha. Prometo." Fiel à sua palavra, o Adrian encontrou-se conosco na sua casa. Uma bela propriedade extensa, rodeada por bosques com cercas altas e segurança que faziam o meu prédio parecer um brinquedo. Era privada, isolada e, em qualquer outra circunstância, teria sido tranquila. Naquela primeira noite, eu não conseguia parar de tremer. A realidade do que poderia ter acontecido, do que Darren estava a planear, atingiu-me em ondas. Adrian encontrou-me no terraço dos fundos, olhando para a escuridão, com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. "Ei", disse ele suavemente, sentando-se ao meu lado. "Fala comigo." Eu pensava que estava livre, pensava que tinha acabado. Mas todo esse tempo, ele estava lá fora a observar-me, a planear. Não consegui terminar a frase. Mas ele não fez. Ele não vai fazer. Ele vai para a prisão.
E Helena, a mulher que ele atacou, ela sobreviveu. Ela vai apresentar queixa. E com as provas que encontraram, ele está acabado. A sua carreira jurídica acabou. A sua liberdade acabou. Tu ganhaste. Entendes? Tu sobreviveste. E agora estás livre. Realmente livre. Virei-me para ele e ao luar pude ver a intensidade nos seus olhos. Este homem complicado, perigoso e inesperadamente gentil, salvou-me. Não apenas naquela noite no restaurante, mas em todos os dias desde então. Ele deu-me espaço para me curar, tempo para me encontrar, proteção quando precisei e amizade quando desejei. Não sei como te agradecer, sussurrei. Não se agradece a alguém por se importar, respondeu Adrienne. Não é assim que funciona. Como funciona? Ele lhe estendeu a mão e gentilmente enxugou as minhas lágrimas. Tu retribuis o carinho e te permites ser feliz. É tudo o que eu quero, Helena. A tua felicidade com ou sem mim. Embora, para ser sincero, eu espere que seja comigo. Eu ri, apesar de tudo. Apesar do medo, do trauma e da incerteza. Eu também quero a opção com. Sim. A esperança na sua voz era comovente. Sim. Peguei na sua mão, entrelaçando os nossos dedos. Tu salvaste-me, Adrian. Não apenas do Darren, mas de mim mesma. Mostraste-me que eu merecia melhor, que eu podia ter melhor. Nunca me pressionaste, nunca exigiste, nunca me fizeste sentir que te devia alguma coisa. Sabes como isso é raro? Tu também não me deves nada agora, disse ele com firmeza. Preciso que saibas que se fizermos isto, se tentarmos esta coisa entre nós, é porque ambos queremos. Não por gratidão ou obrigação, mas porque escolhemos um ao outro. Consegues fazer isso? Consegues separar o que fiz por ti de quem sou para ti? Pensei seriamente na sua pergunta. Conseguiria? O que sentia por Adrian era genuíno? Ou era apenas uma resposta ao trauma, gratidão disfarçada de afeto? Mas então pensei nas nossas conversas, na maneira como ele me fazia rir, no conforto que sentia na sua presença. Pensei em como ansiava pelas suas mensagens, em como o meu coração saltava quando ele ligava, em como me sentia segura, não por causa do seu poder, mas por causa da sua consistência, da sua gentileza, do seu cuidado genuíno. Sim, disse finalmente, posso, porque o que sinto por ti não tem a ver com o que fizeste por mim naquela noite. Tem a ver com quem tem sido para mim todos os dias desde então. És meu amigo, Adrian, o melhor amigo que tive em anos. E também és mais do que isso, ele exalou como se estivesse a aprender a respiração. Helena, preciso de ser honesto contigo sobre uma coisa. O meu mundo, a minha vida, não é simples. Há perigos, complicações, coisas das quais nem sempre posso proteger-te. Se fizermos isto, se ficarmos juntos, precisas de saber no que te estás a meter. Eu sei quem tu és, disse eu. Talvez não todos os detalhes, mas sei o suficiente. E não sou ingênua a ponto de achar que será fácil. Mas, Adrian, nada que vale a pena é fácil. Ele me puxou para mais perto, envolvendo-me em seus braços num abraço que parecia um regresso à casa. Ficamos assim por um longo tempo sob as estrelas, abraçados, enquanto os sons noturnos da floresta nos cercavam. Vamos descobrir, murmurou ele no meu cabelo. O que quer que venha a seguir, vamos enfrentar juntos. Sem mais sombras, sem mais medo, apenas em frente para o que quer que isso venha a ser. Juntos, ecoei e senti algo no meu peito se acalmar. Paz, era isso. Após meses de caos e incerteza, encontrei paz nos braços da pessoa mais improvável que se poderia imaginar. A ironia não me escapou. Fugi de um homem perigoso apenas para me apaixonar por outro. Mas Adrian Moretti era perigoso de uma maneira diferente. Ele era perigoso porque me fazia querer coisas nas quais eu tinha deixado de acreditar. Amor, parceria, um futuro que não girasse em torno do medo. Enquanto estávamos sentados ali ao luar, percebi que o trauma e a cura não são lineares. Não se sobrevive a algo terrível e simplesmente segue em frente. Carrega-se isso consigo, mas também se pode escolher quem ajuda a carregar. E eu escolhi Adrian, assim como ele me escolheu. O que quer que viesse a seguir, quaisquer que fossem os desafios que enfrentássemos, eu sabia que os enfrentaríamos juntos. E por enquanto, isso era o suficiente. A semana na casa de Adrienne, no interior, passou numa estranha bolha de tempo.
A polícia veio para tomar o meu depoimento, detalhando todas as ameaças que Darren tinha feito, todos os casos de abuso de que eu me lembrava. Foi doloroso trazer à tona memórias que eu tentara enterrar. Mas Adrienne sentou-se ao meu lado durante todo o processo, a sua presença uma âncora estável. A detetive responsável pelo caso, uma mulher chamada Rodrigues, era gentil, mas direta. Senhora Zelena, quero que compreenda uma coisa. Com as provas que encontramos, combinadas com o seu testemunho e o da vítima deste recente ataque, Darren Mitchell ficará preso por muito tempo. Várias acusações: agressão, perseguição, violação de medidas de proteção. Os seus amigos advogados não o podem salvar desta vez. E a mulher que ele magoou? Perguntei. Ela está a recuperar fisicamente. Ela ficará bem emocionalmente. A detetive Rodrigues suspirou. Isso leva mais tempo, como sabe, mas ela é corajosa. Ela está a apresentar queixa, cooperando totalmente. Ela disse que saber que havia outra vítima a fez sentir-se menos sozinha. Depois que o detetive saiu, sentei-me no deck dos fundos a processar tudo. Outra mulher tinha sido ferida porque eu tinha lhe escapado. A culpa por isso era esmagadora. Pare, disse Adrienne, sentando-se ao meu lado. Ele tinha aprendido a ler as minhas expressões ao longo desses meses. Sei o que está a pensar e precisa parar. Não é responsável pelo que Darren fez àquela mulher. Ele é. As escolhas dele, a violência dele, a doença dele. Isso é culpa dele, não sua. Mas se eu o tivesse denunciado mais cedo, ele teria se safado. Adrienne interrompeu. Você sabe que sim. Ele tinha conexões, dinheiro, ficha limpa. Eles teriam descartado o caso como uma disputa de relacionamento. Não faça isso consigo mesma, Helena. Não deixe que ele tire mais nada de você. Eu sabia que ele estava certo. Mas saber e sentir são coisas diferentes. Levaria tempo para acreditar nisso plenamente. Naquela noite, incapaz de dormir, encontrei Adrian no seu escritório, a trabalhar em algo no seu portátil. Ele olhou para cima quando apareci na porta, sua expressão imediatamente preocupada. Não consigo dormir. Tenho muitas coisas na cabeça. Posso ficar contigo por um tempo? Sempre. Ele fechou o portátil e deu um tapinha no sofá ao seu lado. Enrolei-me ao lado dele e ele passou um braço à minha volta, puxando-me para perto. Ficamos assim, num silêncio confortável, e gradualmente senti os meus pensamentos acelerados começarem a desacelerar. Conta-me algo bom, pedi. Algo que não tenha nada a ver com isto. Adrienne pensou por um momento. A minha irmã vai casar-se em setembro. Ela está a planear este casamento há 2 anos e está a enlouquecer toda a gente com os detalhes. Na semana passada, ela ligou-me em pânico porque o florista confundiu o pedido e enviou POs em vez de rosas. Tive de passar 20 minutos a acalmá-la e a lembrá-la de que flores são flores. Sorri. Não sabia que tinhas uma irmã. Isabela, ela é 5 anos mais nova do que eu, trabalha como cirurgiã pediátrica e não faz a menor ideia do que eu realmente faço para viver. Ela acha que sou um chato promotor imobiliário que é dono de restaurante. Ela não sabe. Mantive-a afastada dos negócios da família desde que ela era pequena. Mandei-a para escolas diferentes, certifiquei-me de que ela tivesse uma vida normal. Ela é a única coisa boa que a nossa família produziu, e eu não estava disposto a deixá-la ser arrastada para a escuridão. Ouvi o amor na sua voz, a proteção. Ela parece maravilhosa. Ela é. Vais conhecê-la algum dia, se quiseres. Mas aviso-te, ela vai fazer 1 milhão de perguntas e provavelmente planear todo o nosso futuro 5 minutos depois de te conhecer. A maneira casual como ele mencionou o nosso futuro fez o meu coração parar. Tínhamos dançado em torno dessa coisa entre nós, mas ele simplesmente reconheceu isso como se fosse um dado adquirido, como se tivéssemos um futuro juntos. Gostaria de conhecê-la, disse suavemente. Ótimo, porque sou péssimo em eventos familiares sozinho e preciso de apoio moral. Conversamos durante horas naquela noite sobre a família dele, as minhas memórias dos meus pais, a nossa infância, os nossos sonhos. Foi o tipo de conversa que tira a máscara e deixa-nos à mostra. Honesta, conectada de maneiras que vão além da superfície. Em algum momento devo ter adormecido, porque acordei na cama da Adrienne totalmente vestida, cuidadosamente enfiada debaixo dos cobertores, com um bilhete na mesinha de cabeceira. Adormeceste no sofá. Não quis acordar-te, mas não podia deixar-te ficar lá a noite toda.
Estou lá embaixo, se precisares de mim. Um gesto tão típico da Adrienne, atenciosa, respeitosa, carinhosa. Fiquei ali deitada por um momento, olhando ao redor do quarto dele. Era masculino, mas confortável, com livros na mesinha de cabeceira e fotos na cômoda. Levantei-me e olhei para elas. Um Adrian, mais jovem, com um casal de idosos, que deviam ser os avós dele. Ele, com uma linda mulher de cabelos escuros que tinha o mesmo sorriso dele, provavelmente Isabela. Algumas outras que eu não reconheci, não vi fotos da sua ex-mulher. Fosse qual fosse a relação que tivessem tido, ele a tinha deixado firmemente no passado. Encontrei-o na cozinha a fazer café e ovos. Bom dia, disse ele, sorrindo quando me viu. Espero que não se importe que eu a tenha mudado de lugar. Parecia tão desconfortável no sofá. Não me importo. Obrigada por ser um cavalheiro. Sempre. Ele serviu-me café, lembrando-se, sem perguntar, que eu tomava com natas e uma colher de açúcar. A detetive Rodrigues ligou esta manhã. Eles acusaram formalmente o Darren. A audiência de fiança é esta tarde, mas ela acha que ele não vai conseguir fiança, dada a gravidade das acusações e o risco de fuga. Um alívio tomou conta de mim. Então, está realmente acabado. Está realmente acabado. Podes ir para casa. De volta à sua vida. De volta aos seus alunos. Ele não pode mais tocar em você. Casa. Meu apartamento. Minha sala de aula. Minha rotina. Eu estava aqui há menos de uma semana, mas de alguma forma parecia mais tempo. Este lugar com Adrian tinha se tornado seu próprio tipo de refúgio. Quando você vai voltar para a cidade? Perguntei. Quando você estiver pronta. Tenho trabalhado remotamente, por isso não há pressa. A menos que precises de espaço, precises de processar tudo isto sozinha. Precisava? Há uma semana teria dito que sim. Tinha estado tão concentrada em reconstruir a minha independência, em provar que conseguia ser autossuficiente, mas estava-lhe a aprender que independência e ligação não eram mutuamente exclusivas. Eu podia ser forte e ainda assim querer alguém ao meu lado. Eu podia me sustentar sozinha e ainda assim escolher contar com alguém quando precisasse. Não preciso de espaço, disse eu, mas acho que estou pronta para voltar para casa, para a vida normal, seja lá o que isso signifique agora. Voltamos para Chicago naquela tarde, com o horizonte da cidade aparecendo no horizonte como um velho amigo. Marcos deixou-nos no meu prédio e Adrienne acompanhou-me até ao meu apartamento, carregando a pequena mala que eu tinha feito. Devo deixar-te instalar-te, disse ele à minha porta. Mas eu podia ouvir a relutância na sua voz. Fica, disse eu impulsivamente. Para o jantar, podemos pedir comida, ver um filme, ser normais por uma noite. O seu sorriso valeu o risco de perguntar. Eu gostaria disso. Pedimos comida tailandesa novamente. Aparentemente, tinha se tornado o nosso costume, e acomodamo-nos no sofá com um filme ao qual nenhum de nós prestou muita atenção. Em vez disso, conversamos, rimos e, em algum momento entre o prato principal e a sobremesa, o Adrienne pegou na minha mão. Helena, preciso de dizer uma coisa e preciso que me ouças com atenção. Virei-me para encará-lo completamente, com o coração a bater aceleradamente. Esses últimos meses contigo foram inesperados. Eu não planeava sentir isso. Não achava que fosse mais capaz disso. Mas tu me lembraste que há mais na vida do que negócios, obrigações e manter o poder. Tu me fizeste querer coisas nas quais eu tinha deixado de acreditar. Um relacionamento verdadeiro, uma parceria, talvez até. Ele fez uma pausa, parecendo quase vulnerável, talvez até amor. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Adrian, não estou a pedir que tu digas o mesmo. Ele continuou rapidamente. Sei que ainda estás a curar-te, ainda ao tentar perceber as coisas. Só precisava que soubesses qual é a minha posição, o que isto significa para mim. Não és apenas alguém que ajudei, Helena. És alguém que quero na minha vida em todos os aspectos que importam. Se me aceitares, pensei em todas as formas como poderia responder, em todas as razões lógicas para avançar devagar, para ser cautelosa. Mas então pensei em quem Adrienne tinha sido para mim desde o início. Não o meu salvador, embora ele me tivesse salvado, mas o meu amigo, o meu parceiro, a minha âncora inesperada na tempestade em que eu estava a afogar-me. Estou a apaixonar-me por ti, disse eu, as palavras parecendo ao mesmo tempo assustadoras e libertadoras. Tentei não tentar manter as coisas separadas, mas não consigo. És tudo o que eu não sabia que precisava. Adrian,
É seguro, emocionante, desafiador e confortável, tudo ao mesmo tempo. E não sei como será o futuro, mas sei que quero-te nele. Ele segurou o meu rosto com as mãos, com um toque gentil. Posso beijar-te? Estava até à espera que pedisses. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas em vez de exigências. Tinha o sabor da possibilidade, de segundas oportunidades, de tudo o que tinha corrido mal e que, de alguma forma, conduziu a este momento perfeito. Quando nos separamos, estávamos ambos a sorrir. Bem, disse Adrian, com a voz ligeiramente ofegante. Valeu a pena esperar. Ri-me, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. O que acontece agora? Agora vamos descobrir juntos. Sem pressa, sem pressão. Namoramos como pessoas normais ou tão normais quanto podemos ser, dada a minha situação. Vamos ver no que isto vai dar. E sempre que precisares de espaço, tempo ou apenas abrandar, dizes-me. Combinado, combinado. Ele ficou naquela noite a dormir no meu sofá, apesar do meu protesto sem convicção de que ele podia ficar na cama. Mas quando acordei à meio da noite com um pesadelo, Darren, as suas ameaças, o medo, Adrian estava lá em segundos, a abraçar-me até que os tremores parassem. Estou aqui contigo, murmurou ele. Estás segura. Ele não pode mais te magoar. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nisso. Os meses que se seguiram não foram sempre fáceis. Tive momentos de pânico, momentos em que a intimidade parecia assustadora, dias em que o trauma ressurgia e ameaçava me afundar. Mas Adrian foi paciente, nunca me pressionou, sempre esteve presente quando precisei dele e me deu espaço quando não precisei. Construímos algo real, algo baseado em confiança e afeto genuíno, em vez de necessidade ou crise. Ele conheceu os meus colegas numa angariação de fundos da escola e encantou todos. Conheci Isabela, que realmente fez 1 milhão de perguntas e começou a planear o nosso casamento antes mesmo de a nossa entrada chegar ao jantar. Navegamos pelas complexidades do seu mundo, as obrigações familiares, as decisões de negócios, o lembrete ocasional de que Adrian Moretti não era apenas o homem que me trazia café e me fazia rir, mas alguém poderoso e temido em certos círculos. Mas ele também era o homem que apareceu na festa de Natal da minha turma vestido de Pai Natal, porque eu mencionei que não conseguíamos encontrar ninguém. O homem que aprendeu a fazer o meu prato de massa favorito do zero porque sabia que eu sentia falta da comida da minha mãe. O homem que, no aniversário daquela noite no Leroeno, me levou de volta ao restaurante e me pediu em casamento na mesma mesa onde nos conhecemos. Sei que não faz muito tempo, disse ele com a caixinha do anel aberta na mão. E sei que talvez queiras mais tempo, mas... Helena, nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. És a pessoa certa para mim. A pessoa que me fez acreditar na bondade novamente. Que me lembrou que o poder sem compaixão não tem valor. Amo-te. Queres casar comigo? Com lágrimas de felicidade, eu disse sim. Não porque ele me salvou de Darren, embora tenha sido isso mesmo. Não porque me sentisse obrigada ou grata, embora fosse ambas as coisas. Mas porque Adrian Moretti se tornou meu parceiro, meu melhor amigo, minha história de amor inesperada no meio do que deveria ter sido o meu capítulo mais sombrio. Darren Mitchell foi condenado a 12 anos de prisão. O julgamento foi difícil. Tive de testemunhar, tive de reviver tudo. Mas com o Adrian ao meu lado e o apoio do detetive Rodrigues, consegui superar isso. A mulher que Darren tinha atacado também estava lá. E depois conversamos brevemente. Obrigada, disse ela, por ser corajosa o suficiente para se apresentar. Sei que não foi fácil. Obrigada, respondi, por apresentar queixa, por garantir que ele não pudesse fazer isso a mais ninguém. Não éramos amigas, as circunstâncias eram demasiado terríveis para isso. Mas compreendíamos-nos, éramos sobreviventes, seguindo em frente com as nossas vidas, que Darren Mitchell já não controlava. Numa tarde ensolarada de setembro, eu estava num jardim rodeada de flores e amigos, vestindo um vestido branco simples e segurando um ramo de peôs. A confusão de flores da Isabela tinha sido perfeita. Adrienne estava no fim do corredor, vestindo um fato preto, olhando para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Enquanto caminhava em direção a ele, pensei naquela noite em Leroíno, em como eu estava apavorada, em como tudo parecia sem esperança. Pensei no homem que ouviu uma ameaça e decidiu agir, que me deu segurança quando eu mais precisava, que se tornou muito mais do que meu protetor.
Olá, disse Adrian quando cheguei perto dele com a voz cheia de emoção. Olá, respondi, sorrindo entre lágrimas de felicidade. A cerimônia foi linda, os votos sinceros, mas o que mais me lembro foi o momento depois, quando Adrienne me puxou para perto e sussurrou: Obrigada por me dares uma razão para ser melhor. Obrigada por me escolheres. Obrigada por me veres quando eu não conseguia me ver. Sussurrei de volta. Obrigada por me lembrares como deve ser o amor. E enquanto caminhávamos juntos pelo corredor, de mãos dadas, percebi que, às vezes, os piores momentos das nossas vidas nos levam exatamente para onde precisamos estar. As ameaças de Darren levaram-me àquele restaurante. O medo manteve-me naquela cadeira. Mas a coragem, a minha coragem e a intervenção de Adrienne deram início a algo que nenhum de nós esperava. O amor nem sempre chega da maneira que pensamos que vai chegar. Às vezes, ele surge no meio de um trauma, vestindo um fato caro e falando com autoridade tranquila. Às vezes, ele vem da pessoa mais improvável, no momento mais impossível, mudando tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos e o que merecíamos. Adrian Moretti me salvou naquela noite. Sim, mas, mais do que isso, ele me mostrou que eu valia a pena ser salva. E ao aprender a amá-lo, aprendi a amar-me novamente também. Esse é o verdadeiro final feliz. Não o fato de ter encontrado alguém poderoso para me proteger, mas o fato de ter encontrado alguém que me ajudou a lembrar do meu próprio poder. Não o fato de ele ter me resgatado, mas o fato de ele ter me dado o espaço e o apoio para me resgatar. E juntos, construímos algo bonito das cinzas do que deveria ter me destruído. Isso não é apenas sobrevivência. Isso é vitória.